O mundo é um cenário de lugares ancestrais que despertam fascinação. Cidades e construções que se perderam com o passar dos séculos até serem redescobertas. Sua localização em áreas remotas as manteve ocultas ou apenas conhecidas pelos habitantes locais. A natureza tomou posse de muitas delas, invadidas pela vegetação. Frequentemente aparecem em cantos difíceis de imaginar. Outros são enclaves milenares, visíveis apenas no ar. A seguir, revelaremos locais incríveis de antigas civilizações. Também exploraremos descobertas extraordinárias, ainda por determinar se são formações naturais ou criações humanas. Tiúna, Colômbia. Durante séculos, a selva colombiana escondeu uma cidade perdida. Está situada em uma área isolada, com vegetação densa e úmida. A única maneira de chegar a esse tesouro arqueológico é a pé, caminhando por vários dias através da selva. Foi redescoberta em 1972, quando buscadores de tesouros encontraram uma série de plataformas de pedra. Trata-se da Cidade Perdida ou Tiúna, um antigo povoado dos indígenas Tairona. Construída no topo de uma montanha há cerca de 1.300 anos, pode ter sido o lar de milhares de pessoas. É formada por uma série de terraços de pedra esculpidos na encosta da montanha, interligados por uma rede de trilhas. Sigiriya, Sri Lanka. Erguida sobre uma rocha de granito, essa relíquia do passado se eleva sobre a densidade da selva. Em 1831, o britânico Jonathan Forbes avistou ao longe seu topo coberto de vegetação. Acredita-se que o rei Kassiapa escolheu essa rocha como sua fortaleza por sua localização estratégica. Para alcançar o topo,
é preciso atravessar enormes garras de pedra. Uma vez superadas, enfrenta-se uma sucessão de escadas estreitas. No topo, observam-se as ruínas do palácio. Seus jardins, com piscinas, são considerados entre os mais antigos do mundo. Buda de Shashui, China. Nas montanhas da aldeia chinesa de Shashui se esconde um dos mistérios asiáticos mais desconhecidos. Em 2001, o governo local redescobriu este rosto de Buda, que ainda permanece parcialmente oculto pela floresta. É a cabeça de Buda esculpida em pedra mais grande do mundo. Ao contrário do famoso Grande Buda de Lishan, pouco se sabe sobre ela. Começou a ser talhada na rocha, mas após 1000 anos nunca foi completada. Machu Picchu, Peru. Nos Andes peruanos está localizada essa antiga fortaleza de origem inca. Situada em um ambiente imponente, emana uma aura mística, frequentemente envolta em névoa. Em 1911, o americano Hiram Bayan e sua equipe exploraram o Vale de Urubamba. Augustin Lizárraga, um agricultor da região que havia visitado as ruínas anos antes, falou-lhe sobre elas. Machu Picchu abrange templos, palácios e sistemas de irrigação criados com técnicas de engenharia sofisticadas. Não existem documentos incas sobre essa antiga cidade. Então sua função exata é desconhecida. Acredita-se que foi abandonada antes ou durante a conquista espanhola do Peru, mas as razões exatas permanecem incertas. Petra, Jordânia. Através deste cânion se acessa um dos tesouros arqueológicos do Oriente Médio. Foi uma próspera cidade, capital do reino nabateu, um antigo povo árabe. Adaptaram-se a esse terreno inóspito com construções robustas nas rochas das montanhas. Apesar da sua localização desértica,
Petra teve um sistema de gestão de água e cultivo agrícola. No século VI, a cidade ficou desabitada, sendo redescoberta em 1812 pelo explorador suíço Johann Ludwig Burckhardt. Hegra, Arábia Saudita. Após a descoberta de Petra, Charles Montagu, um viajante inglês, ouviu falar de um lugar similar. Chegou a essas ruínas em 1876, registrando a visita em seu diário, chamado Travels in Arábia Deserta. Também conhecida como Moda Insala, Hegra foi a segunda maior cidade do reino nabateu, depois de Petra. As rochas da região serviram para esculpir essas magníficas tumbas. Eram de indivíduos de vários níveis sociais, alguns deles militares. Devido ao isolamento e às condições desérticas, tem se preservado de forma extraordinária. Linhas de Nazca, Peru. O arqueólogo Toribio Mejia avistou essas linhas em 1927, enquanto percorria a região. Embora seja possível que pilotos peruanos as tenham visto antes. Foram criados pelos Nazca, uma cultura do antigo Peru. Consistem em figuras e linhas retas que se espalham por grandes áreas. Algumas podem ser vistas das colinas, mas sua forma completa só é visível do ar. Uma das figuras mais precisas é o beija-flor, que, embora tenha sido chamado assim, pode ilustrar outra ave local. Esse poderia simbolizar um condor andino, uma espécie que habita essa região. A aranha, com suas pernas estendidas, destaca a habilidade de seus criadores em manter proporções exatas em uma escala tão grande. A espiral tem um design simples e enigmático, similar ao existente nas cidades perdidas da Amazônia, mostradas posteriormente. E para muitos, o mais misterioso, o chamado astronauta. Geoglifos de Palpa, Peru. Observados primeiramente por Júlio César Tello em 1926, não têm a fama das linhas de Nazca, mas suas figuras são igualmente fascinantes. Algumas pertencem aos Nazca, mas a maioria é obra das antigas culturas Paracas e Topará.
Em contraste com as linhas de Nazca, esses geoglifos costumam estar traçados sobre colinas. Alguns têm a aparência de animais. Outros de pessoas ou seres míticos. A noroeste, na costa, está o Candelabro de Paracas, que é melhor apreciado do mar. Não está claro por que foi criado, embora possa ter sido um sinal para navegantes. Tikal, Guatemala. Essa milenar cidade prosperou há cerca de 1500 anos. Tornou-se um dos centros políticos, econômicos e militares mais poderosos dos maias. Está localizada na reserva da Biosfera Maia, a maior área natural protegida da Guatemala. Devido ao isolamento, não houve explorações das ruínas até 1848, quando líderes regionais as alcançaram. As primeiras fotos de 1882 mostram Tikal ainda submersa na densa selva. Entre praças, acrópolis e grandes pirâmides, a cidade ostenta milhares de estruturas. No topo de várias pirâmides, erguem-se templos onde rituais religiosos eram celebrados. Apesar de sua grandiosidade, Tikal acabou sendo abandonada quando há cerca de 11 séculos a sociedade maia colapsou. Göbekli Tepe, Turquia. Considerado uma das descobertas mais importantes e misteriosas da arqueologia moderna. Esse sítio pré-histórico foi descoberto em 1963, mas começou a ser escavado pelo arqueólogo Klaus Schmidt em 1995. É um dos complexos de pedra mais antigos, com cerca de 12 mil anos, predecessor das pirâmides egípcias. Essa datação fez com que as teorias convencionais sobre o ser humano fossem questionadas. Segundo essas teorias, naquela época os seres humanos eram caçadores-coletores, incapazes de criar estruturas complexas. Mas os pilares e a precisão desses relevos sugerem que seus construtores possuíam habilidades avançadas em construção. Os entalhes apresentam animais com significados simbólicos, ainda incompreendidos.
Por razões desconhecidas, o santuário foi enterrado, preservando-o intacto até sua descoberta moderna. Karahan Tepe, Turquia. Descoberto em 1997, situa-se a pouca distância do conhecido Göbekli Tepe. Foi construído por caçadores-coletores antes do surgimento da cerâmica ou da agricultura sedentária. Com uma antiguidade entre 11.000 e 13.000 anos, poderia ser a aldeia mais antiga conhecida. Os monumentais pilares de pedra apontam para a intervenção de artesãos especializados. Os relevos e esculturas podem ter relação com rituais religiosos. Cidades perdidas da Amazônia, Equador. Focada em outras civilizações e culturas, a arqueologia mal explorou essa imensa floresta. A densidade da vegetação dificulta o acesso e as copas das árvores impedem a observação de possíveis restos arqueológicos. Apesar disso, na região ocidental da Amazônia, no Vale de Upano, no Equador, foi encontrado um dos achados mais surpreendentes da história. A equipe do arqueólogo Stephen Rothstein informou em 2024 sobre a descoberta de uma série de cidades antigas, habitadas há cerca de 2.500 anos atrás até há 1.500 anos. Centenas de estruturas como essa permanecem escondidas sob a vegetação, tornando possível a existência de maravilhas arqueológicas ainda por descobrir. Mas conseguimos registrar restos muito mais evidentes dessas cidades perdidas, pertencentes à cultura Upano. Não se sabe ao certo o que é essa construção, embora alguns a identifiquem como o local onde as mulheres davam à luz. Mais impressionantes são os gravados localizados em vários pontos dessa região da Amazônia. Uma das figuras mais estranhas é essa de forma alongada, que poderia representar um espírito ou um Yashak, o guia espiritual da comunidade. Existem centenas desses petróglifos. A interpretação é complexa, podendo ter diversas funções, desde decorativas até rituais. É possível que cada figura contenha um significado único ou que, no seu conjunto, comuniquem uma mensagem.
Alguns símbolos parecem representar animais ou seres místicos. Outros se assemelham a algum tipo de objeto ou elemento vinculado a práticas culturais. Essa espiral, gravada em várias rochas da Amazônia e outras regiões da América do Sul, talvez simbolize uma divindade, um caracol ou um furacão. Acredita que a erupção do vulcão Sangay, que está dentro da bacia amazônica, pode ter causado o colapso dessa cultura. Ele esteve ativo por séculos, conhecido por sua explosividade entre os povos indígenas equatorianos. Os assentamentos foram abandonados abruptamente, algo que pode ter sido devido a erupções violentas ou menores, mas repentinas. Angkor, Camboja. Templos do Império Khmer. Ocultos por séculos na floresta, foram redescobertos nessa região cambodjana. Angkor Wat, apresentado por Henry Mohut em 1860, é uma das maiores edificações religiosas do mundo. Surgiu como um santuário hindu para o deus Vishnu, transformando-se aos poucos em um templo budista. Em Thaprom, outro templo de Angkor, a floresta foi ganhando espaço. Árvores enormes, como os ficus, brotaram entre as ruínas, fundindo a arquitetura com a natureza. Bem próximo está o Templo de Bayon, o último santuário completado em Angkor. Os sorrisos de suas centenas de faces sorridentes hipnotizam. Podem simbolizar divindades budistas ou talvez o rei Jayavarman VII. Lamanai, Belize. É um dos poucos assentamentos maias que teve uma ocupação contínua, desde há cerca de 3.500 anos até o século XVII. Ficou perdido na selva até ser explorado em 1917 por Thomas Gunn, um médico e arqueólogo britânico. Geralmente, o acesso é feito de barco, devido à densa vegetação que envolve a área. O Templo do Jaguar, um dos principais edifícios de Lamanai, é uma das construções mais impressionantes da cultura maia. Na sua base, ao lado da escadaria, há duas grandes máscaras.
Considera-se que encarnam deuses maias protetores da cidade. Sacsayhuaman, Peru. Aqui se revela com maior clareza a magnitude da arquitetura e engenharia inca. Pode ter sido um templo ao deus do sol ou uma fortaleza militar. Pedro Sancho de la Hoz, um historiador espanhol, foi o primeiro a descrevê-lo após chegar a Cusco em 1533. O que mais impressiona é a técnica de construção empregada pelos incas. Os muros são compostos por descomunais e pesados blocos de pedra. Cada um era talhado com tal precisão que se encaixavam perfeitamente. Acredita-se que primeiro eram moldados nas pedreiras e depois trabalhados no destino final. Nan Madol, Estados Federados da Micronésia. Foi a capital da dinastia Sudeleur, localizada na costa leste da ilha de Pohnpei. John Stanislau, um oceanógrafo polonês, a documentou em 1874. E alguns afirmaram que são vestígios do continente perdido de Lemúria. É um caso insólito de cidade forjada no meio do oceano, sobre um conjunto de ilhas artificiais unidas por canais. Daí que receba o apelido de Veneza do Pacífico, ou a oitava maravilha do mundo. Os ilhotes foram criados ao acumular grandes pedras em recifes de coral. Estima-se que, em seu apogeu, acolheu cerca de 1000 habitantes. Estruturas de Yonaguni, Japão. Nas margens da ilha de Yonaguni reside um dos enigmas japoneses. Trata-se de uma série de estruturas subaquáticas que alguns chamaram de Atlântida japonesa. Foram descobertas em 1986 por um grupo de mergulhadores, desencadeando um intenso debate. Seu aparente design geométrico sugere a intervenção humana. Vários setores mostram o que parecem ser degraus, com paredes lisas. Alguns acreditam que são evidências de construções humanas, enquanto outros as veem como efeito de mecanismos naturais.